Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Boa tarde, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos de volta nessa tarde mais do que abençoada, mais do que favorecida, não é verdade? Sabe, diante de tudo que temos visto, nós só temos motivo para agradecer ao Senhor, a sua bondade. E eu sempre digo que a gratidão, ela promove. Quando você tem um coração grato, você é promovido a todo instante a uma fase melhor na sua vida. Louva a Deus por você. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, nosso Cariri. Boa tarde, Juazeiro do Norte. Boa tarde, você que está no Brasil, no mundo, aonde quer que chegue essa mensagem. Que ela chegue trazendo o poder de Deus, a esperança, a certeza do amor desse Pai fiel que está aí do teu lado. E hoje, como todos os dias aqui no programa Evangelismo em Foco, nós temos uma palavra de Deus para o teu coração e queremos compartilhar essa palavra com você. Então, aumenta o som do seu rádio e vamos ouvir a nossa palavra de Deus essa tarde. Graças a Deus. O livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de 21 a 23, nós encontramos Jesus no momento onde ele começa a explicar aos seus discípulos a necessidade que ele tinha de ir a Jerusalém. Mas não somente isso. Ele fala que ali ele iria sofrer muito nas mãos dos religiosos. E é interessante que Pedro, chamando Jesus à parte, ele começa a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus vira-se para Pedro, a palavra de Deus diz que ele vira-se para ele e diz: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Sabe? Jesus nos mostra aqui uma grande lição, aonde deve estar o teu foco, aonde deve estar o teu olhar, a tua convicção. As pessoas, elas vivem pela força da vontade delas. Se ela está com vontade, ela respeita, ela honra, ela agradece, ela obedece. Mas se ela não está com vontade, e a vontade é apenas de fazer a sua vontade, ela é capaz de atrocidades. Jesus mostra aqui para Pedro que o foco dele não estava nos religiosos, nem no que os religiosos poderiam fazer com ele. Mas o foco de Jesus estava em fazer a vontade do Pai. E ainda que Pedro fosse um dos seus discípulos, mas naquela hora ele estava sendo boca de Satanás para contradizer a vontade de Deus na vida do Senhor. Por isso o Senhor repreende dessa maneira tão enfática, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do meu Pai. Sabe, eu vejo tantas pessoas tendo prejuízos gravíssimos nas suas vidas. Porque diante da voz de Satanás, diante de uma atitude ou uma ação de demonstração de poder de Satanás, através de alguém que ela gosta, ama, respeita, ela se intimida com aquilo e não dá a resposta que deveria dar a Satanás que está por trás daquele comentário. Mas quando eu olho para esse momento aqui de Jesus, eu vejo que era um momento decisivo para Jesus. Imagine só o quanto que era difícil para ele saber que ia passar por tamanha dor, ele sofreria algo que nenhum outro ser humano nunca sofreu. No entanto, apesar de Jesus viver e saber que ia viver isso na terra, ele sabia que como homem ele veio para cumprir a vontade de Deus e ele poderia agir como Deus, mas ele deveria agir como homem. Ou seja, ele podia usar os seus poderes e acabar com aquela trama contra ele, mas ele assim não fez, porque ele estava aqui para cumprir um desígnio de Deus. Ele estava aqui pela tua vida e pela minha vida. Pedro, achando que estava sendo bom discípulo, isso nunca te acontecerá, disse ele. E olha, nesse momento Jesus podia sentir até mesmo pena de Jesus.
Sabe, eu vejo pessoas que diante dos seus desafios, ela se auto-vitimiza tanto e ela gosta tanto quando as pessoas têm pena dela. Eu detesto quando alguém tem pena de mim. Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu preciso que alguém me encoraje a prosseguir no alvo, no foco daquilo que Deus tem com a minha vida. Quando o Senhor ouve aquilo tudo, o Senhor teve uma atitude que deve ser a minha e a sua. Ele repreendeu o espírito que estava por trás daquela fala. E por que isso, pastora? Por amor a nós. Jesus estava determinado a cumprir aquilo para o qual Deus o tinha chamado, e esse foi o motivo dele nunca ter desistido. Foi você. Então, eu não sei o que tu tem passado, quais são os teus desafios de todos os dias, há quanto tempo tu tá dentro desse ciclo, ou dentro dessa mesma condição, mas o Senhor chama você e a mim para assumir os desafios que estão postos, para que a gente possa avançar de nível espiritual. Deus nunca vai desistir de você nem de mim. A questão é, quando focamos no propósito de Deus para nós, isso nos dá força para continuar. Vamos lá? Quando eu foco no propósito de Deus, isso me dá força para eu continuar. Quando você foca nos propósitos de Deus, isso vai te dar força para você continuar. Independente do desafio, independente do obstáculo, se você mantiver o seu foco na visão que Deus te deu, se você parar de olhar para as distrações pelo caminho, porque o inimigo vai colocar muitas distrações, se você não der atenção aos problemas que surgirão, e eu digo mais, até mesmo as decepções que você vai ter com pessoas que você jamais imaginou, você chegará aonde Deus quer que você chegue. Só depende de você crer e confiar. A minha palavra é, enfrente o que tiver que enfrentar pelo seu propósito. Enfrente você mesmo, enfrente sua covardia, enfrente seus medos, enfrente a voz daquelas pessoas que aos seus olhos quer ver o seu resultado, mas que você já sabe que o que ela deseja é a tua queda, e saiba que por trás dela tem um demônio. Pedro não desejava a queda de Jesus, mas por trás da fala dele tinha um demônio querendo fazer Jesus tropeçar e cair. Então fica esperto. No meio do caminho você será tentado a desistir, achar que não aguenta mais, ou a sentir pena de si mesmo, e alguém vai dizer isso para você. Não se renda, essa é minha palavra para você nessa tarde. Assim como Jesus permaneceu firme até o fim por amor a você, você também conseguirá se você permanecer firme por amor a Jesus, a você e ao seu próximo. Vamos ouvir esse louvor? Eu desejo que você tenha o melhor de Deus em cada fase da sua vida. Escute esse louvor.